A vocês que nos assistem, eu sou André Vieira e diretamente aqui da nossa correspondência na cidade do Rio de Janeiro, levaremos para vocês nos próximos minutos as principais informações da América Latina e do mundo. Começa agora mais uma edição do Telesur Notícias em português. Começamos nosso programa de hoje falando sobre mobilização. Com o agravamento da situação do novo coronavírus aqui no Brasil, diferentes entidades criaram uma campanha para pressionar o poder público para garantir o acesso universal e igualitário a todos que precisem de uma internação. Leonardo Matos, um dos coordenadores da campanha Leitos para Todos, nos explica. As campanhas Leitos para Todos e Vidas Iguais, elas surgem demandando que o poder público tenha políticas públicas que garantam acesso à atenção hospitalar de forma igualitária durante a pandemia. Hoje no Brasil, mais de 50% dos leitos de UTI estão à disposição dos planos de saúde, enquanto que mais de 70% a 75% da população brasileira que depende ao SUS tem uma chance 4 vezes menor de ter acesso a leitos de UTI. Então, por isso, nós estamos propondo que o poder público requisite todos os leitos privados, como já está previsto em lei, e que esses leitos sejam incorporados no sistema de saúde e o acesso organizado através de uma fila única, organizada pelo próprio SUS. Vale lembrar que esses leitos dos hospitais privados seriam pagos pelo poder público. Continuamos no Brasil, isso porque o país epicentro da pandemia do novo coronavírus aqui na América Latina também vive a cada dia um novo capítulo da crise política. Os detalhes agora com o nosso correspondente de São Paulo, Nacho Lemos. Olá, o Brasil atingiu o recorde de mais de 800 mortes em 24 horas durante essa semana. Além disso, tem um registro de mais de 3.000 casos de morte por síndrome aguda respiratória grave em relação ao mesmo período do ano 2019. Então, temos sérios registros de subnotificação pelas mortes por coronavírus no Brasil, além de números muito por baixo dos números reais nos casos de contágio apresentados pelo Ministério de Saúde, em que o Brasil quase atinge 200.000 pessoas infectadas com coronavírus. Entretanto, tem disputas pela realização do Enem para favorecer a setores de maiores recursos, uma tentativa nessa direção do Ministério de Saúde. Por outro lado, uma disputa no Congresso brasileiro por la aprobação da entrega de 65 milhões de hectares públicas para o agronegócio, e por outro lado uma disputa na Corte Suprema com a iniciativa da Fiscalia Geral da República, que pode denunciar o Jair Bolsonaro e, se tiver aval do Congresso brasileiro, destituir, retirar do poder ao presidente brasileiro por 180 dias. Nesta terça-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro determinou a extensão por mais 30 dias do estado de alerta nacional. A medida estabelece quarentena a nível nacional, com suspensão dos serviços não essenciais, fechamento de fronteiras terrestres e suspensão de voos comerciais. A Venezuela mantém boas estatísticas relacionadas à pandemia, com 440 casos confirmados e 220 pacientes dados de alta. O país tem uma taxa de recuperação de 52%. Nesta semana, o governo bolivariano recebeu o 5º carregamento de ajuda humanitária da China. Com esse novo voo, são mais de 150 toneladas de insumos médicos que chegaram a Caracas desde Pequim. Na Bolívia, há 6 meses do golpe de Estado contra o ex-presidente Evo Morales, a população mais vulnerável segue desassistida pelo governo de fato de Jeanine Áñez. Nosso correspondente em La Paz, Fred Morales, com os detalhes a partir de agora. 6 meses depois do golpe de Estado, o governo de Jeanine Áñez coleciona críticas e descontentamento até mesmo entre os sócios que a ajudaram a chegar ao cargo. A Igreja Católica reclamou da corrupção, narcotráfico e má administração da pandemia. O candidato presidencial, Carlos Mesa, exigiu que sejam divulgados o número de testes para que se saiba a situação real do coronavírus e se ofereçam equipamentos médicos a profissionais e unidades hospitalares. O ex-dirigente cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, reclamou em um tweet que há espertos se aproveitando do Estado. Enquanto isso, a Central Operária Boliviana declarou emergência por muitos erros do governo. E depois de quase 50 dias de isolamento, os moradores de bairros mais pobres de Cochabamba saíram a protestar para ter autorização de trabalhar, porque vivem do dinheiro que conseguem reunir no dia. No Equador, os estudantes universitários voltaram a ocupar as ruas do país, exigindo a revogação dos cortes de 98 milhões no orçamento da educação pública. Sabemos que estamos em uma situação de emergência sanitária e por isso trouxemos luvas e orientamos todos a usar máscaras para evitar o contágio.
No entanto, o governo não nos deixou alternativa. Precisamos sair às ruas e manifestar nossa inconformidade em relação ao orçamento. Deixamos claro que nossa motivação aqui é lutar pela educação pública, para que o sistema se fortaleça e para impedir que sejam implementadas medidas neoliberais pelos organismos multilaterais de crédito. O chanceler cubano Bruno Rodrigues revelou a identidade do autor do ataque à embaixada em Washington, Alexander Alasso Barrow, cidadão cubano que há 10 anos vivia nos Estados Unidos e que visitou agências de cooperação com a Casa Branca logo após o tiroteio. O chanceler questiona a atuação das autoridades estadunidenses em relação ao caso. Afirma que o cidadão possuía exames médicos que atestavam problemas de saúde mental e, segundo seus próprios familiares, chegou a viver em situação de rua nos Estados Unidos. Era possuidor de uma licença para portar armas. O cidadão possuía licença para porte de armas, dono de uma pistola da marca Glock, obteve um fuzil AK-47 antes do ataque e 2 semanas antes fez uma exploração na região da embaixada. O governo dos Estados Unidos descumpriu sua obrigação de prevenir este ataque, do qual recebeu suficientes sinais. De prevenir este ataque, del cual recibió señales suficientes. Nos Estados Unidos, o Congresso exige que o presidente Donald Trump apresente explicações sobre sua relação com a incursão militar frustrada à Venezuela. A medida foi de iniciativa do deputado republicano Eliot Engel, através do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara de Representantes. O grupo solicitou uma audiência com o Departamento de Estado há uma semana e ainda não obteve resposta. Vários detidos da Operação Gedeon apontam que Jordan Goodrell, dono da empresa militar Silver Corp, seria subordinado de Donald Trump. Passamos agora para a África para conhecer um pouco como esse continente vive a pandemia do novo coronavírus. Até amanhã desta quinta-feira, mais de 74 mil casos foram confirmados e mais de 2.500 mortes foram registradas. O norte da África concentra a maior parte dos países que registram os maiores números da Covid-19. O Egito com mais de 10.400 contaminados e mais de 550 mortes. Marrocos com mais de 6.500 contaminados e cerca de 190 mortes, e Argélia com mais de 6.200 contaminados e mais de 520 mortes até amanhã desta quinta-feira. No sul da África, o país mais afetado é a África do Sul, com mais de 12 mil casos confirmados e 219 mortes confirmadas até amanhã desta quinta-feira. Em Lesoto, que também faz fronteira com a África do Sul, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus na última quarta-feira. Dessa forma, todos os países do continente confirmaram a presença do novo coronavírus em seus territórios. Em Moçambique, são mais de 100 casos confirmados. Da capital Maputo, Slide Mutemba nos atualiza a partir de agora. Saudações! Moçambique cumpre o segundo mês do estado de emergência, numa altura em que atingiu a fasquia de mais de 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Sem registro de óbitos e com os casos confirmados com sintomatologia leve, o Ministério da Saúde diz estar preocupado com o surgimento de novas infecções em mais regiões do país. Esta semana, por exemplo, a província de Sofala registrou 4 casos positivos de Covid-19 e as autoridades sanitárias desconhecem a origem destas contaminações, uma vez que os doentes não têm histórico de viagem, quer dentro ou fora do país, e as contaminações ocorreram em comunidades onde os pacientes não tiveram nenhum contato com um caso confirmado. Os casos de Sofala são de grande preocupação, uma vez que a província foi fustigada há um ano pelo ciclone Idai e muitas famílias continuam vivendo em centros de acolhimento sem mínimas condições de prevenção. Muito obrigado, Slide, por essa contribuição aqui no Telesur Notícias em português. Passamos agora para a Rússia, país que, com o aumento do número de infectados, é um dos mais afetados pela Covid-19. São mais de 250 mil casos confirmados e mais de 2.300 falecidos até amanhã desta quinta-feira. Diante da decisão, o chanceler russo Sergei Lavrov confirmou sua participação na conferência virtual do Conselho de Segurança da ONU para pensar novas estratégias comuns de combate ao novo vírus. A crise gerada pela pandemia já provocou o desemprego de 1,6 milhões de pessoas na Rússia. Com essa justificativa, o presidente Vladimir Putin determinou a retomada dos trabalhos de construção civil.
Cabe aos governos locais a decisão se aceitam ou não a determinação de Putin. A China mantém o controle da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados menos de 5 casos, totalizando pouco mais de 82 mil infectados. Além disso, 4.600 pessoas perderam a vida por essa doença. Para evitar uma segunda onda de contágios, o governo decretou que todos os moradores da cidade de Wuhan deverão passar por novos testes de diagnóstico depois que surgiram 5 novos casos positivos da Covid-19 na região. Também foi determinado o confinamento social total na província de Jilin. Por outro lado, o Ministério da Educação autorizou a retomada das aulas em parte do território nacional. Ao todo, são 107 milhões de estudantes que voltaram às salas de aula, 39% do total. As universidades serão abertas a partir do dia 6 de junho. Já do ponto de vista comercial, o governo chinês autorizou a isenção de impostos a 79 produtos de importação dos Estados Unidos, enquanto o presidente Donald Trump ameaçou com impor novas sanções à China caso o país não coopere com as investigações sobre a origem do novo coronavírus. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Nós continuamos através das redes sociais e também através das nossas telas em espanhol, em inglês e toda quinta-feira aqui no Telesur Notícias em português. Aqui no Brasil, o pico da doença ainda não chegou. Por isso é muito importante reforçar as medidas de isolamento social. Fique em casa que nós te informamos. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.